Iniciamos com John e Jane Smith aprisionados no cenário infernal mais asséptico e aniquilador de espíritos que se pode imaginar, a terapia de casal. Esses dois clichês ambulantes se passam por um magnata da construção e uma sumidade da tecnologia, uma farsa absolutamente patética. O relacionamento deles está tão desgastado que nem conseguem se lembrar da última vez que tiveram um momento de carinho. O terapeuta os instrui a dar uma nota pro casamento, e ambos apresentam um ridiculamente inflado 8 de 10. Isso é uma montanha colossal de lorotas. Eles estão mentindo na cara dura pro terapeuta e pra si próprios. Eles estão juntos há, segundo alegam vagamente, 5 ou 6 anos. Esse grau de indiferença é o primeiro alarme ensurdecedor de que a existência inteira deles é uma fraude completa. Aí, eles cospem alguma história da carochinha sobre como toda essa confusão começou em Bogotá, na Colômbia. A realidade é que ambos estavam dando no pé da polícia local. A polícia estava no encalço de viajantes solitários após alguma movimentação recente. Como era de se esperar, esses dois agentes avulsos acabaram encurralados exatamente no mesmo hotel. Com os tiras na sua cola, eles precisaram improvisar ou se prepararem para mofar numa prisão colombiana. John e Jane, dois completos desconhecidos, forjaram um relacionamento para escapar de qualquer interrogatório. Foi uma encenação desesperada que, de alguma forma milagrosa, deu certo. Eles alegam uma conexão elétrica que rolou entre eles desde o primeiro momento. Na verdade, esses dois predadores estavam simplesmente avaliando um ao outro. Eles se engajam nessa dança insinuante, que era mais um confronto estratégico do que qualquer resquício de afeto. Eles mergulharam de cabeça em algo que se assemelhava a amor, ou qualquer simulacro disso que possa existir entre dois matadores de aluguel. Foi um romance fugaz inteiramente erguido sobre um alicerce de mentiras profundas e absolutas. Eles se casaram quase que instantaneamente, porque essa é a cartilha de todo mentiroso compulsivo. Anos mais tarde, John regurgitaria alguma baboseira piega sobre Jane. Pareceu uma manhã de Natal para ele naquele dia. É uma frase tão melosa e de merda que você quase é iludido a pensar que o pobre otário realmente acreditava naquilo. A verdade brutal é que John e Jane são ambos matadores de aluguel insanamente competentes. Eles estão a serviço de agências rivais e distintas, uma cagada profissional de proporções monumentais. Ambos são aclamados como os operadores de elite indiscutíveis em sua profissão, o ápice da cadeia alimentar dos assassinos pagos. Jane é uma estrategista controladora, uma verdadeira artista da morte que orquestra cada detalhe minucioso. John, em contrapartida, é uma ferramenta bruta que prefere força descerebrada e explosões a qualquer vestígio de análise. Ele é o tipo de animal que leva um lança-foguetes para uma briga de bisturis. Cada um oculta esse segredo colossal do parceiro, pilotando uma vida que é uma puta zona completamente dividida. O casamento de fachada deles é uma bomba relógio de falsidade e desconfiança paralisante. A narrativa então salta para a existência suburbana deles, que é inteiramente forjada. Numa quermesse local patética, suas verdadeiras naturezas homicidas quase vêm à tona com fúria. Eles participam de um jogo de tiro ao alvo de feira, onde Jane simula inépcia com maestria, errando propositalmente todos os alvos. Ela encarna o papel da esposa desamparada e desajeitada com perfeição teatral. John, o fanfarrão, não consegue evitar de se exibir e crava cada um dos alvos. Sua performance impecável dispara instantaneamente o detector de merda dela, deixando-a extremamente desconfiada. Então, Jane parte para outra rodada e desta vez ela revela sua perícia real e formidável. Ela pulveriza completamente a pontuação dele e arremata um prêmio ainda maior, puramente para foder com a autoconfiança do sujeito. É um jogo de xadrez infantil e passivo-agressivo entre dois matadores clandestinos. Somos apresentados aos seus respectivos contatos profissionais, a genial supervisora de Jane, Suzy Coleman, e o amigo barra faz-tudo de John, Ed. Ed não é apenas um amigo, ele é quem resolve os problemas e a muleta profissional de John no ramo da matança por encomenda. Os Smiths residem numa casa obscenamente grande e sem alma em alguns subúrbios insípido e padronizado. Eles são obrigados a interagir com seus vizinhos insuportavelmente tediosos e exibicionistas. Jane é claramente uma loba entre as ovelhas que provavelmente fofocam sobre lanches sem glúten o dia todo. John tenta se enturmar com os engravatados do mercado financeiro, que incessantemente tentam arrastá-lo para seus esquemas de investimento idiotas e indesejados. Por baixo dessa fachada suburbana fraudulenta, o casamento deles é um vácuo devorador de almas que os asfixia lentamente. A relação deles afunda na monotonia e na demência a cada dia que passa.
Jane encena uma performance digna de Oscar como dona de casa convencional para manter seu elaborado disfarce. Ela compra cortinas novas e até simula entusiasmo ao preparar o jantar. John, em contrapartida, é um fantasma na maior parte do tempo, notoriamente ausente de casa. Ele mente que vai beber com Ed, mas na realidade tá por aí apagando algum pobre diabo por dinheiro. Ele resmunga sem parar sobre as cortinas novas que Jane escolheu, porque qualquer desvio da rotina aparentemente ameaça seu ego frágil. Jane retruca friamente que ele vai se acostumar, que é sua maneira classuda de dizer que tá cagando e andando pra opinião dele. O convívio doméstico deles é uma guerra fria travada com alfinetadas agressivas e provocações triviais. John deliberadamente enche a comida dela de sal, uma tentativa patética de arrancar-lhe qualquer reação. À mesa de jantar, eles se sentam em um silêncio sepulcral, cada um absorto em sua própria leitura em vez de conversar. O abismo comunicacional entre eles é ensurdecedor e absolutamente patético pra caralho. Jane recebe chamadas clandestinas tarde da noite de sua supervisora, magistralmente disfarçadas como um servidor que caiu no centro. John, o paranoico de sempre, imediatamente conclui que ela o está traindo. O imbecil não faz a menor ideia de que sua esposa está saindo para despachar alguma alma desafortunada. A casa em si é um verdadeiro arsenal, o que constitui sua única qualidade redentora. John mantém um porão secreto sobre o galpão de ferramentas, abarrotado com uma quantidade cômica de armamento. Isso serve como um atestado de seu tipo particular de supercompensação animalesca. Jane, a eterna enxadrista, possui seu próprio arsenal ingeniosamente oculto por toda a casa, bem à vista de todos. Seus armamentos estão camuflados sob eletrodomésticos e dentro das próprias paredes, uma estrutura verdadeiramente sofisticada e astuta. Seus mundos separados finalmente colidem numa puta bagunça quando ambos são designados para eliminar o mesmo alvo. O alvo é um presidiário chamado Benjamin o Tanque Dance. A missão está agendada para ocorrer durante sua transferência do México para os Estados Unidos. Este é o ponto exato em que a tapeçaria de mentiras deles começa a implodir catastroficamente. Jane estabeleceu uma posição elevada numa colina próxima, um ninho de franco-atiradora impecável para um ataque cirúrgico. John, em seu estilo troglodita característico, avança com um lança-foguetes para obliterar o comboio. Jane identifica o agente rival e, completamente alheia de que se trata de seu marido, tenta neutralizar a ameaça à sua missão. Ela dispara um projétil de vaza daqui, porra, na direção de John, uma cortesia profissional para tirá-lo de sua linha de tiro. John, sendo o impulsivo que é, retalia com agressão imediata e impensada. Mandando as favas toda a disciplina profissional, ele dispara sua arma diretamente na posição meticulosamente escolhida por Jane. O caos resultante aciona a armadilha secundária que Jane havia astuciosamente posicionado, forçando-a a errar completamente o alvo. A porra da missão inteira vai pro ralo porque o amadorismo dele fudeu com o plano impecável dela. Nesse ponto, nenhum dos dois sequer desconfia que acabaram de tentar matar um ao outro. Ambos batem em retirada para seus quartéis generais individuais, possessos de raiva com um competidor anônimo. Jane disseca metodicamente as filmagens de vigilância para identificar o amador que sabotou sua operação elegante. John põe as mãos no laptop abandonado pelo rival e começa a fuçar nos dados de forma desajeitada. Então vem o momento do puro e visceral puta que pariu, que vira o mundo deles de cabeça para baixo. Eles descobrem que o agente rival é a mesma pessoa com quem dividem a cama todas as noites. Suas respectivas agências estão, pra ser brando, putas da vida com essa cagada monumental. A nova diretriz é de uma simplicidade selvagem. Identifique o agente rival e elimine-o. A confidencialidade foi pra o caralho, e a única solução é um Smith apagar o outro permanentemente. John, num raro lampejo de algo que se assemelha a uma consciência, de fato hesita ante a ideia de assassinar sua esposa. Para seu azar, sua incompetência o leva a cometer 2 erros incrivelmente estúpidos em casa. Esses deslizes fornecem toda a prova de que Jane precisa para concluir que ele está ativamente tentando matá-la. Primeiro, ao decantar o vinho, a garrafa escorrega de sua mão, revelando uma faca que ele escondia nas costas. É a tentativa de assassinato mais pateta nos anais da matança clandestina. Jane, com um alarme perfeitamente justificado, dispara imediatamente para seu veículo. Enquanto a persegue, John se estatelou numa cerca, fazendo sua arma disparar. O projétil despedaça o para-brisa do carro dela, o que dificilmente pode ser considerado um voto de confiança na felicidade conjugal. Agora, convicta de que seu marido é um filho da puta traiçoeiro, Jane astutamente decide atacar primeiro. Ela invade o porão patético dele e confisca toda a sua coleção de armamento. É uma manobra tática brilhante que deixa John completamente desarmado dentro de sua própria fortaleza.
Jane então inicia uma série de atentados elegantes contra a vida de John, dos quais ele consegue escapar por pura e simples sorte. Seus atentados sutis um contra o outro rapidamente escalam para uma guerra doméstica total. O sentimento mútuo de traição profunda acende um combate de alta octanagem dentro das paredes de sua própria casa. Eles começam a demolir sistematicamente cada cômodo de sua casa superfaturada. A morada suburbana impecável é finalmente reduzida a uma pilha de escombros fumegantes. Após uma briga prolongada e surpreendentemente destrutiva, eles chegam a um impasse tático. Eles estão entrincheirados nas ruínas de sua cozinha, com armas apontadas diretamente para a cabeça um do outro. No momento fugaz do que se poderia chamar de discernimento, John vacila e pousa sua arma no balcão. Ele descobre que não tem estômago para de fato matá-la. Jane, ao observar sua hesitação, percebe que também é incapaz de puxar o gatilho. A tensão se dissipa e eles finalmente se rendem à sua atração fudida, violenta e doentia um pelo outro. Eles começam a foder com o abandono selvagem bem ali, em meio aos destroços de sua vida anterior. Sua nova aliança é imediatamente posta à prova de forma rigorosa. Seus empregadores, agora cientes da verdade, tomaram a decisão executiva de simplesmente eliminar ambos. Ao pretenso amigo de John, Ed, é oferecido uma recompensa de $400 mil por cada Smith. Ed, num lampejo de surpreendente perspicácia mercenária, recusa a oferta, alegando que não se mexe por menos de $500 mil. Abruptamente, uma verdadeira procissão de assassinos converge para os restos fumegantes de sua casa. Após rechaçarem o ataque inicial, os Smiths roubam a minivan do vizinho para a fuga. Durante uma perseguição de carro absurda, eles conseguem liquidar 3 sedãs blindados. Em meio ao caos, eles discutem sobre metodologias de combate e a porra da traição recentemente descoberta. Após se encontrarem com o sempre inútil Ed, eles concluem que uma estratégia coerente é necessária. A única opção deles é lutar juntos para sair dessa confusão, numa tentativa desesperada de salvar seu casamento catastroficamente arruinado. Eles sequestram seu alvo original, Dance, de uma prisão de segurança máxima para extrair informações dele à força. Dance revela que o caso todo foi uma armação fudida e complexa desde o princípio. Ele era apenas a isca na armadilha, contratado por ambas as agências deles. As agências descobriram o estado civil dos Smiths e engendraram um teste para ver se um deles liquidaria o outro. Foi o teste de lealdade profissional mais depravado e distorcido que se pode conceber. Percebendo que foram manipulados pra caralho, John e Jane descartam seus planos de fuga individuais. Eles decidem montar sua última resistência como uma força unificada contra todos que tentam matá-los. O clímax é uma batalha prolongada e absurda que se desenrola dentro de uma gigantesca loja de departamentos. Aqui, finalmente, os testemunhamos operando como uma máquina de matar perfeitamente sincronizada. Eles se movem em uníssono com uma elegância letal, uma engrenagem de morte finamente ajustada. Eles conseguem liquidar todo o contingente de agentes armados enviados para exterminá-los. É uma sinfonia de balística e eficiência brutalmente otimizada. A cena final nos transporta de volta aos confins nauseantes do consultório de terapia de casal. Desta vez, os Smiths estão praticamente irradiando uma forma grotesca de êxtase conjugal. Eles articulam como sua união floresceu, alimentada pela violência e por uma paixão mútua pela proficiência letal. Quando perguntado novamente sobre a intimidade, John simplesmente levanta 10 dedos com um sorriso presunçoso e de merda.